Fiquei meditando num canto sozinho, pensando em tudo que me aconteceu, em toda a minha vida ao longo do tempo, meus amados em todas as vitórias que Deus já me deu. Em nome de Jesus. Graças a Eu Deus por vejo essa em mim oportunidade tanta de estarmos na casa do fragilidade. Senhor. E juntos chegamos para mais um momento de fé e graça na presença de Deus. Convido a todos para ficarmos de pé em nome de Jesus e iniciarmos este momento com oração, pedindo ao Senhor sua graça e misericórdia sobre nós e também abençoar aqueles que ainda vêm a essa casa, como também os que nos assistem através da mídia social. Que o Senhor possa nos alcançar de maneira graciosa, em nome de Jesus. Oremos. Pai eterno, santo e justo, Senhor do céu e da terra, gratos somos a Ti por esse momento que passamos aqui, Senhor, para Te adorar, para buscar a Tua face, na beleza da Tua santidade. Meu Deus querido, que crianças, jovens e adultos possam nesse instante apresentar a Ti um culto racional. Deus, que a Tua palavra seja alimento e broquel para nossas vidas e também, Senhor, a Tua mão que opera maravilhas traga a cura sobre aqueles que se encontram enfermos e doentes. E também, Senhor, com a Tua mão forte, levanta aquele que está caído, levanta aquele que está querendo fraquejar na caminhada, e que Teu Espírito Santo traga o gozo, a paz e a alegria da salvação em nossos corações. Deus eterno, como também aqui os hinos, a glória, o louvor, a honra seja destinada a Ti, porque Tu és o único que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu Deus, eu Te peço isso por causa do bendito nome de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Grupo varonil cantando aqui conosco, os congregacionais. E você que está aí, abra a sua harpa ou o seu cantor cristão e exalte o nome do Senhor. E você que está em casa, também abra a sua alma, o seu coração, para louvar a Deus, juntamente com o nosso grupo varonil. O grupo varonil tem o prazer de saudar a todos em nome de Jesus. Vamos cantar dois hinos na harpa cristão, de número 46 e o 48. Oi. Perdão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer, esformado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer.
receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer, pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão, os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir, e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram, insultaram meu Senhor, mas faustoso vem o dia do triunfo do meu Rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus morreu na cruz pra me salvar. Tão somente nele espero, sim, e sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim
meu Rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Amém, glória a Deus. Amém, irmãos, esta é a nossa esperança. Queremos convidar o diácono Antônio Costa para proceder conosco a leitura e oração deste culto em nome de Jesus. Então, seu irmão, o pastor Ivanildo, substitui, fazendo aqui a leitura e a oração. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus irmãos, eu saúdo a todos no nome de Jesus. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos ler um salmo. Foi pego assim de surpresa. Salmo 46. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 46. Muito bom. Deus é o nosso refúgio. Salmo dos filhos de Corá. Amém? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os mares se abalem. Os mares se abalem no seio do... Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu convido os irmãos para juntos lermos o último versículo, 11. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor da glória, nós te agradecemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concede nessa noite de nos reunirmos para celebrar o teu nome, Senhor. Deus amado, abençoa, Deus santo, todos quantos chegaram aqui para celebrar o teu nome. Senhor, abençoa no decorrer desta reunião os que vão ministrar o louvor, Senhor, e aquele que vai ministrar a tua palavra. Abre, Senhor, os nossos corações para que saiamos daqui, Senhor, cheios da tua graça, edificados, Senhor. Deus bendito, que possamos compreender, Senhor, a tua voz nessa noite. Deus querido, nós te pedimos, te agradecemos, Senhor, e te bendizemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor, nosso Deus. Vamos entrar no átrio do nosso Deus com vozes de júbilo, porque nós somos filhos do Rei e Ele também nos cuida
como cedros. Então, louvores, primeiro, vozes de júbilo, depois, filhos do rei, e por último, cedros. Vamos louvar ao Senhor, vamos bendizer o seu santo nome, porque a sua bondade e a sua justiça dura para sempre. Aleluia. Bendito seja o Deus de Jacó, o Deus de Isaac e o Deus de Abraão. Saudamos a amada igreja em nome de Jesus, amém? Guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo razão da minha vida sem ti. Tu és meu Senhor e meu Deus. Assim como o fogo refina ouro, vem tua obra em mim completar, até que o mundo possa ver tua glória em meu rosto brilhar. A tua palavra escondi, guardada no meu coração, pra eu não pecar contra ti, Senhor. A tua palavra escondi, minhas vestes no sangue lavei, e das tuas águas bebi, pra ser uma oferta agradável a ti. Minha vida a ti consagrei. Meus dons e talentos são pra te servir. Meus dons preciosos são teus. Não vejo
O grupo do Rei tem o prazer de saudar a todos no nome de Jesus. Fechando eu os olhos meus, vejo Jesus na cruz. Seu sofrimento é demais, é difícil imaginar Se alguém consiga aguentar sofrer assim, prego nas mãos, prego nos pés. Jesus está sofrendo. Está vendo eu que tudo está por mim. Eu não me controlo. Quando penso nisso eu choro. Ainda estou ali, parado. Olho para as suas mãos e lembro Mãos que um dia ele estendeu pra curar. mãos que um dia ele estendeu Pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas, marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Ainda estou ali, parado. Olho para suas mãos e lembro mãos que um dia ele estendeu pra curar. mãos que um dia ele estendeu Pra salvar, mãos que um dia ele estendeu pra abençoar, mãos que um dia ele estendeu pra dar vida outra vez. Agora são mãos feridas marcadas, cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Cicatrizes que provam que ele precisou sofrer pra que eu pudesse ser livre. Livre. Agradecemos a nossa oportunidade, em nome de Jesus.
Nós também trazemos a nossa saudação em nome do Senhor Jesus. Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Nós agradecemos a nossa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, continuemos na presença do nosso Senhor, ainda louvando e bendizendo o seu santo nome. Queremos convidar o nosso irmão presbítero Pedro Pinto para apresentar o seu louvor. Depois, nosso irmão Adrian estará também apresentando o seu louvor. E por último, a nossa irmã Edneide Penha. Durante já agora da ministração do louvor do nosso irmão presbítero Pedro Pinto, a igreja tem a oportunidade de servir também com seus dízimos e suas ofertas para o trabalho do nosso Deus. Eu trago a minha saudação nesta noite aos amados, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar louvando e exaltando ao nome do Senhor. Na minha angústia eu procuro a me chegar, procuro só olhar a face do meu Deus. E quando as lutas vêm, perturba a minha paz, então respondo assim: somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor.
prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia! Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. O mundo é muito belo e farto de ilusão, mas isso não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu e vejo uma luz, proponho então a mim olhar só pra Jesus. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. O que passou, passou, de Cristo agora eu sou. Ele é meu grande amigo e dele também sou. Sua graça redimiu um pobre pecador. Pra mim o céu se abriu, dou glória ao Salvador. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrado em teu altar, Senhor, e não olhar atrás. Aleluia. Amém. Todos os irmãos na graça e a paz de nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos louvar esse Deus porque só Ele merece ser adorado. Aleluia. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vê? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Vejo a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, eu já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás
ondas de um bravo mar. Se eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar. Eu sei que não estou só e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse que ordena que milagres acontecem? Jesus, esse nome toda língua confessará. Céus e terra se prostram pra te adorar. Um presente de Deus enviou pra nós. Pra ouvir tua voz, eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás comigo eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um bravo mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Abençoada amada igreja, em nome de Jesus.
feridas que o tempo causou. Eu trago de volta aos braços o que o tempo levou. Eu faço reinar a bonança onde a guerra operou. Renovo a intriga e o ódio, eu tenho de amor. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Aleluia. Meu filho, o tempo pra ti tem sido cruel. Parece que o mundo inteiro está contra ti. Ainda hoje disseste, não vou conseguir. Anima-te, tem bom ânimo, eu luto por ti. Aquele que muito é amado, mas prova recebe. O barro que muito é pisado, valor adquirido. Se por algum tempo sozinho deixaste, mas hoje com amor imenso me acolherei. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Eu trago vitória comigo, eu tenho vitória pra dar. Se a minha mão está aberta, ninguém pode fechar. Eu viro e faço sarar, eu bato e consolo também. Eu hoje te visito com bênção, tudo vai bem. Aleluia. Vai tudo bem, eu sou Jesus. Vai tudo bem. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Meus irmãos, ainda vamos ouvir um louvor. Nosso irmão Aldenir, Luiz Aldenir, estará ministrando um louvor ao nosso Deus. E depois já aqui eu convido o nosso presbítero Sebastião Correia para ministrar a palavra do Senhor nosso Deus.
Saúdo a todos em Cristo Jesus, amém, irmão? Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Vigia, sente firme em oração. É tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e de poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer. A igreja triunfante subirá e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Amém. Saúde, amada igreja, no nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32. Glória seja para o nosso Deus. Lucas, capítulo 22, versículo 31 e 32, para a nossa meditação. Nos diz assim a palavra do Senhor: Simão, Simão, Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, fortalecer teus irmãos. Pai santo e eterno, Deus, te damos glórias nessa noite, pelas tuas bondades para conosco, Senhor, e adentramos diante da tua presença com um só propósito, de ouvir os teus ensinamentos, a tua palavra em nossos corações, Pai, e que venhamos guardá-la, e que possamos acreditar, Senhor, que o Senhor está conosco, como foi ministrado através dos louvores, nessa noite, todos os dias das nossas vidas. O Senhor é o nosso
refúgio, Senhor da glória, e nós cremos verdadeiramente que o Senhor está para nos ajudar a vencer todas as dificuldades e turbulências que se levantam contra as nossas vidas. Toma nas tuas mãos nossas vidas nesta noite, Senhor, e nos abençoa para a glória do teu nome. Amém. Meus amados irmãos, para mim é uma honra estar nessa noite aqui. E eu agradeço a Deus pela oportunidade e louvo a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Meus queridos, esse texto, ele nos mostra um grande ensinamento que nos traz para nos fortalecer, acreditando que o Senhor está conosco. E outro ponto, antes de entrar no texto, eu quero trazer uma palavra nessa noite aqui de fortalecimento, uma palavra de ânimo, de encorajamento para nossas vidas. Porque muitas vezes caminhamos, irmãos, diante da nossa caminhada e achamos que nada de ruim pode acontecer com nós porque somos crentes. É justamente isso que eu quero trazer nessa noite, uma reflexão para nos trazer esse encorajamento de caminharmos acreditando que quem está conosco é maior do que todas as lutas. E a palavra aqui, ela está nos ensinando que Ele está conosco. E Ele não nos tira da luta, Ele passa conosco a luta. O texto aqui nos mostra o propósito de Jesus diante de Pedro como um grande ensinamento para a sua vida. Ele mostra para Pedro o que realmente Satanás queria fazer, não só com ele, mas com todos os discípulos. E ele fala no texto: Satanás vos pediu para vos peneirar. Em outras traduções diz cirandar. Peneirar como trigo, ou cirandar. E bem sabemos que o peneirar, se a gente for ver como se peneira realmente, e como era na época que separava o trigo da palha, é algo doloroso, porque quando trata-se de cirandar, o significado é esmagar. É esmagar a palha para separar do trigo. Então, o balançar da peneira, como é chamado, é a nossa caminhada, é o balançar das nossas vidas, que muitas vezes nós dependemos disso, ou trabalhamos com isso, ou vivemos com isso. As situações da nossa caminhada, da nossa vida, o balançar, a caminhada que enfrentamos, as lutas, das dificuldades, enfermidade, as famílias que muitas vezes vêm os problemas, e esse é a nossa caminhada, é o nosso viver como cristão. E aqui o cirandar ou peneirar, era isso levado a Pedro como uma forma de destruir a fé daqueles homens diante de Jesus. Era uma maneira que ele queria usar para desfazer aquilo que estava proposto, que aqueles homens davam a continuidade da caminhada. Era destruir mesmo a fé. Mas o texto nos mostra que Jesus disse para ele: mas eu roguei por ti.
E o rogar por ti é algo muito mais profundo do que orar. Rogar é algo mais profundo, é algo mais insistente, é algo que ele levou diante do Pai. A gente vai ver isso lá no capítulo 17 de João, quando Jesus ele roga ao Pai. No versículo 9, no versículo 11 e no versículo 15, se os irmãos olharem, vai ver o rogo de Jesus pelos discípulos. Então a maneira que ele não deixou ele só, ele não evitou dele passar pela peneira, pelas turbulências. A continuidade do texto vai mostrar a fraqueza que ele teve de negar Jesus. Mas o interessante é que a permissão de Jesus com Pedro é porque ele tinha um propósito. E Jesus ele tem um propósito com a sua igreja. E ele prepara a sua igreja para quê? Porque sabemos que dias piores virão. E a igreja ela tem que estar abastecida da sua palavra. Para quê? Para que no momento das tribulações ou da peneira vir diante de nós, ela balança de um lado para outro, mas não abala a nossa fé. Então esse é um dos objetivos que essa palavra, ela nos ensina, o esmagar. E eu estava estudando esse texto, e eu lembrei-me daqueles homens que trabalham em garimpo, quando ele pega aquela ferramenta que coloca lá um bolão de barro, e começa a mexer. Você não vê saindo nada, só areia. E o que não presta vai saindo. E vai saindo. E a gente fica, eu gosto de observar esses vídeos. E vai saindo aquela areia, vai saindo barro, aquela lama, e vai saindo tudo. Aí lá no final aparece um brilho. Lá no final aparece aquelas coisas miudinhas brilhando, mas quem está ali no trabalho se alegra. Assim é a vida do crente diante de Jesus. Aqueles que ficam, que permanecem, que suporta, que carrega em seus ombros as dificuldades da vida, mas não negando o nome de Jesus, permanecendo. A gente teve uma irmã que adoeceu aqui na igreja. Eu tive até assim fiquei até meio bravo com esse sujeito, porque ele veio dizer que não é para crente estar nessa situação de doença. Mas por quê, meu irmão? A Bíblia diz que pode. Está aqui um texto. Não é questão de doença, mas ele disse: Satanás quer peneirar você, Pedro. E eu não vou dizer que não, ele vai. Mas eu estou com você. Aí por que crente não pode adoecer, irmão? A gente tem essa falta de conhecimento, eu diria que isso. De um crente não poder adoecer, e pode, crente morre. Agora o importante é o que é realmente Deus quer fazer em nossas vidas, ou através da enfermidade, ou através de uma luta, para que nós venhamos testemunhar diante desse mundo tão cruel, que há um Deus em nossas vidas. Que há um Deus em nossas vidas. E aqui nesse texto, nós podemos ver, irmãos, esse grande ensinamento. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 17, a gente vê o rogo de Jesus pelos discípulos. Mas no capítulo 21, a gente encontra Jesus falando com Pedro, a partir do versículo 15. E ele fala: tu me amas, Pedro?
Fala desse amor que a gente conhece, esse amor normal. Mas chega a terceira pergunta, que ele vai mais profundo. Tu me amas, Pedro? Aí já é um processo de amadurecimento para com a vida de Pedro. Aí é um processo, meus queridos amados irmãos, quando a gente verdadeiramente passa pela peneira, pelo processo da peneira, pelos ajustes da vida, pelas as circunstâncias que temos enfrentado diante de nossa caminhada. O que eu quero trazer nessa noite para nós, irmãos, é uma palavra de sustentamento para nossas vidas, porque tem pessoas aqui que estão chegando agora, que estão iniciando a sua caminhada, ou que por algum motivo parou, mas voltou. Aí eu quero dizer para você que as dificuldades talvez sejam piores as quais você estava enfrentando. Mas saiba de uma coisa, se você permanecer com a sua fé firmada em Jesus, você tem tudo para superar todas as dificuldades. E aqui um dos objetivos de Jesus de tratar com Pedro é porque ele tinha uma fé hesitante. Aquela fé hesitante, que é uma fé que é aquilo que não sabe se vai ou se fica. É aquelas coisas que não, rapaz, vai apertar aqui eu vou voltar. Então, esse processo da peneira era justamente para trazer a ele essa fé, esse amor pela obra, que a gente já encontra lá no capítulo 21, a partir do versículo 15. É o processo de amadurecimento, é um processo de vida na presença, é um processo de busca, de renúncia. O que é que ele diz? Negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. É processo, irmãos, é sacrifício, é renunciar às coisas daqui, é renunciar àquilo que eu mais amo aqui, e ter uma vida de propósito de Deus, ter uma vida de mudança, ter uma vida de não negar mais a presença de Deus na sua vida, de não negar o nome de Jesus. E aqui o processo era esse. Pedro, a sua fé é uma fé hesitante. Essa fé, ela pode falhar a qualquer momento. Mas eu quero que você insista para que você tenha algo mais precioso na sua vida. Aí é quando ele vai lá no versículo 17 do capítulo 21 e diz: Pedro, você me ama, Pedro? Então apacenta, tu sabe, Senhor. Então apacenta os teus. Ei, aí é onde ele vai lá no profundo. É o amor. É porque eu não sei falar inglês, mas é o amor filial, né? É assim que diz a pronúncia? É, Arthur? É o amor, afeição, afinidade, amor fraternal, aleluia, que quer se completa como se ele dissesse: você é meu amigo, você é meu amigo, você agora é algo mais íntimo, você agora tem capacidade de sofrer pela minha obra, você agora não nega mais, você agora tem verdadeiramente capacidade de caminhar com o meu nome na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Assim, meus queridos amados irmãos, é um propósito de Jesus para a sua igreja, uma igreja que levante a cabeça, que venha as dificuldades que vier, mas que ele não retroceda por nada nessa vida, louvado seja o nome do Senhor. É aquela coisa de chegarmos aqui para agradar alguém, ou por alguém, dar satisfação a alguém. Não. Tem que vir e ficar. Tem que vir e renunciar mesmo. Enfrentar as dificuldades da vida. Eu tenho visto nos trabalhos aí onde a gente anda,
As pessoas dizem assim: não, eu não vou aceitar agora porque minha esposa, ela também não vai, aí eu só vou quando ela for. Ou vice-versa. Quero dizer um negócio para você: minha esposa está aqui, ela não gosta nem que eu diga isso. Mas quando eu aceitei a Jesus, eu vim sozinho. Porque ela disse assim comigo. Ela disse numa boa intenção: deixa para nós ir no próximo domingo, que eu não me ajeitei. Realmente mulher é assim, né? Eu não me ajeitei nada, eu não esperava você. Aí deixa para nós ir domingo. Eu disse: Clyde, é o seguinte, o meu dia é hoje. Foi algo que eu coloquei no meu coração e eu vou hoje. Se você puder ir comigo, tudo bem. Se não puder, mas eu vou hoje. Eu cheguei naquele domingo aqui, eu não consegui sair daqui sem aceitar Jesus. Eu resisti à palavra, resisti tudo. Não aceitei naquele momento. Eu só vi isso uma vez aqui na Igreja de Cristo. E o pregador pregou, voltou, sentou-se e o pastor Davi disse: faça o apelo. E esse homem se levantou, veio aqui, fez o apelo. E naquele momento eu não tive mais como sair daqui sem aceitar Jesus. Estou aqui até hoje e eu agradeço muito a Deus. Louvo a Deus por isso. A convicção, não por alguém. Então é essa fé hesitante. É aquela fé que nega por qualquer coisa. É aquela fé que se não louvar não vem mais. É aquela fé, se não tiver muita atenção para ele, aí aquela igreja não presta para ele. E era isso que Jesus estava preparando Pedro, a ter uma fé diferente, uma fé voltada para o reino realmente, de uma vida de renúncia, uma vida de 100% Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A outra parte que eu quero completar aqui nessa noite eu quero trazer também para a nossa meditação, quando se tratando de Pedro, lá no capítulo 21 de João, ele já tem um diálogo melhor com Jesus e mostra qual era realmente o preparo que Jesus queria para ele. Mas no capítulo 11 de Atos, no versículo 12, diz assim: disse-me o Espírito que fosse com eles e nada duvidasse. Também estes 6 irmãos foram comigo e entraram na casa daquele homem. Aí já era Pedro. Já era Pedro, já agora com outro patamar, irmão. Com aquela inclusão daquele amor. Agora já é uma direção diferente. É isso que o Senhor quer para a igreja dele, para nossas vidas. É uma vida de profundidade, irmãos. É uma vida de presença de Deus. É uma vida de busca, de renúncia. É uma vida de sacrifício. É uma vida de propósito diante de Deus. E para completar, eu quero nessa noite confortar agora os nossos corações. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, nos diz assim: portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunho, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhes estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus.
Aí nós temos como base, lá no capítulo 11 de Hebreu, onde se trata da fé, mas também traz, como diz aqui no texto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhos. Testemunho esses, que esses homens deixaram, irmãos, para nos fortalecer. Testemunho esse que nos deixou para nos fortalecer, que é através das dificuldades da vida, mas que nós temos como vencer tudo isso diante de Jesus para obter toda essa alegria, louvado seja o nome do Senhor, dessa carreira, dessa perseverança na presença de Deus. Porque foi Ele, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual pela alegria que lhe está proposta, suportou a cruz por nós. Todo sacrifício foi feito por nós. É uma nuvem grandiosa de testemunho, irmão, que nos traz para nos fortalecer. Muitas vezes achamos que é porque minha vida, eu passo por tanta luta. Irmão, para que essa palavra chegasse até nós, foi feito também grandes lutas, sofrimento, para que a igreja do Senhor, esta noite, estivesse reunida para glorificar o nome de Jesus. Era para estarmos aqui gritando realmente com muita força, dando glória. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que grande sacrifício foi feito para que esta palavra chegasse até nós. É uma nuvem de testemunho, irmãos, que nós temos para nos fortalecer, acreditando que Ele é, aleluia, o consumador da nossa fé. É Ele quem nos sustenta, é Ele que nos dá esse fortalecimento para dar continuidade. Então, é essa palavra que nos dá essa garantia de estarmos diante da presença dEle, glorificando o seu nome, agradecendo a Ele como nosso Salvador, sabendo, aleluia, que não, aleluia, Deus de toda glória, que muitas vezes as lutas chegam, as dificuldades, e a gente fica questionando isso, irmãos. Agradeça, porque nós temos Ele conosco todos os dias. Talvez você não esteja sentindo ou vendo isso, mas saiba de uma coisa, Ele está conosco. Ele está conosco, louvado seja o nome do Senhor. No livro de 1 Pedro, ele diz no versículo 7, capítulo 5, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É Ele que cuida, e muitas vezes a gente não faz isso. Lançai-vos diante dele toda a sua ansiedade. O que eu posso resolver, eu resolvo, mas o que eu não posso, que está além de mim, eu tenho um Deus que Ele pode fazer por mim aquilo que eu não posso, conforme a vontade dEle, louvado seja o nome do Senhor. Mas também Ele nos alerta, Ele diz, sede sóbrio e vigiai, o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Então nós temos que vigiar, irmão. Temos que estar atento, temos que ter cuidado, temos que estar presente, temos que estar da leitura, temos que estar da vontade de Deus em nossas vidas, porque Ele vive ao nosso derredor. Com luta ou sem luta, mas devemos caminhar vigilante, louvado seja o nome do Senhor. Aí ele diz no versículo 9, resisti-lhes firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre vossos irmãos no mundo. Veja aí o que está acontecendo no mundo. Cristãos sendo mortos, pastores e uma igreja inteirinha sendo queimada, fuzilada. Veja isso aí. Aí a gente questiona, mas reclama por causa de uma dor de dente.
dor de dente é tão difícil agora, né? Mas tem. Dor de ouvido, uma dor numa unha. E a gente já esquece das promessas. Nós temos um montão de nuvem de testemunho na palavra que nos fortalece, que nos diz, nos traz esse regozijo em meio às lutas da caminhada. Mas eu me alegro muitas vezes, eu olho para a situação, em vez de não ter saída, mas de repente uma palavra que Deus fala comigo, eu já me alegro. É como se eu estivesse com o bolso cheio de dinheiro, mas eu me alegro, porque a voz de Deus, ela alegra os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Então falta esse propósito em nós, irmãos, de buscarmos, de estar presente diante dEle, em meio às dificuldades da vida, mas acreditando, aleluia, que Ele é o autor e o consumador da nossa fé. E o propósito que Ele tinha com Pedro, era de Pedro dar continuidade, de Pedro não negar mais o seu nome, mas de Pedro estar como ele estava aqui já no capítulo 11 de Atos, aleluia, já sendo usado pelo Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. E para completar, eu tinha lido esse versículo, eu ia dizer ele, mas ele completou a mensagem dessa noite. Foi a leitura que foi feita do pastor Ivanildo, quando ele diz: Deus é o nosso refúgio. Ele não diz que talvez fosse não, ou podia ser o refúgio. Ele é o refúgio. A Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Socorro bem presente na angústia. Na Bíblia que foi lida era tribulação, na angústia. É o Deus que está presente na angústia, é na angústia, na tribulação, Ele está presente conosco. E o bom é que ele encerra no versículo 11, e ele diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, Ele está conosco, Ele é o nosso socorro, Ele está conosco. Mas ele diz assim: o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos amados irmãos, igreja do Senhor, acredite tão somente que as tribulações que se levantam no meio da igreja, no meio da nossa família, no meio da nossa trajetória, no meio da nossa caminhada, saiba de uma coisa: nós temos um Deus que é o nosso socorro. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele diz: o Senhor dos exércitos está. Ele está no meio de nós. Ele está conosco. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele não é só um refúgio, Ele é fortaleza. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é a nossa fortaleza. É Ele. Ele não nos livra dos problemas, não. Ele quer que nós vivemos muitas vezes dentro do problema, mas que a glória, a graça dele seja manifestada através de nossas vidas, e muitos creiam no poder de Deus. Que Deus abençoe a amada igreja, no nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Bendito seja o nome do Senhor. Quem dera eu soubesse cantar nesta hora, eu cantaria um hino: a minha graça te basta. É a graça de Jesus Cristo que nos dá a certeza de que Ele está conosco. Meus amados irmãos, graças a Deus pela palavra. Convidamos agora o nosso pastor Davi para trazer aqui as pastorais e assim proceder com o encerramento deste culto. Mas não esqueça, volte-se para o Senhor, porque Ele é longânimo em nos ajudar. Saúdo os irmãos e irmãs, no nome de Jesus. Que bênção, que maravilha, que graça de Deus sem medida.
Meus irmãos, amanhã nós teremos o culto de gratidão na comunidade do Carpina. Nossa congregação vai aniversariar e nós precisamos apoiar, estar presente, é ali pertinho. E aí pode ir de moto, de carona. Quem vai oferece uma carona, quem não tem transporte. Antigamente ia de pés. A Maria Helena, muitas vezes, foi de pés. De noite, voltava de pés, ia e vinha, dava certo. Mas agora a gente tem dificuldade de ir de carro. Mas vamos lá, vamos enfrentar a dificuldade e vamos estar presente e agradecendo o nome do Senhor. E no sábado, pela manhã, às 8 horas, culto na responsabilidade do grupo Varonil. E às 15 horas, é 7, é? É 8 mesmo? 8. E às 15 horas, gincana dos adolescentes. E às 19 horas, culto das crianças, aqui na nossa casa de oração. E no domingo, a escola dominical, o culto relâmpago às 16 horas e às 19 horas, culto e louvor ao Senhor. Orem pelos que estão enfermos, pelos que estão com alguma dificuldade. Nós temos a esperança e a confiança de que Deus é o Senhor da nossa vida. Olhe, está se aproximando o dia 13 de dezembro. Como os irmãos sabem, a gente tem aquela reunião especial durante o ano. Devemos já nos preparar. Estamos nos preparando. Já estamos anunciando, em breve chegará o cartaz para nos ajudar a anunciar cada vez mais. E as irmãs que vão cantar, se preparem. Os obreiros também, o grupo Varonil, também vão cantar, estejam preparados. Vamos lá. Vamos agradecer ao Senhor pelos 93 anos de organização da nossa igreja no Brasil. 93, nos aproximamos para o centenário. E o que mais? Alguém que está entre nós que ainda não é crente ou quer se reconciliar, esse é o momento oportuno. Jesus disse a Pedro: Satanás me reclamou, pediu reclamar, aí é da ideia de pediu com insistência, com desanimado. Homem, deixa eu peneirar aquele homem. Homem, deixe eu dar uma rasteira naquele homem. Jesus disse: mas eu orei por ti. Eu orei por você. Satanás não vai dar a rasteira. Confiemos no Senhor. Alguém quer aceitar, reconciliar-se? Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao Senhor em oração. Pastor Arthur Batista vem para orar
e impetrar a bênção apostólica. Vamos orar. Saúde a todos em nome de Jesus. Oremos, Pai, nós te bendizemos pelo privilégio de chegar uma vez mais à tua casa, sermos abençoados por sua palavra, adorar o teu santo nome junto com a sua amada igreja. Despede-nos em paz, da mesma forma que o Senhor nos trouxe. As programações que aqui foram apresentadas aconteçam conforme a tua santa vontade. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. E uma salva de palmas para Jesus.